Nós estamos no mês de setembro, que é o mês especialmente dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus. E gostaríamos, assim, aproveitando dessa ocasião, deste mês, de buscar na Bíblia alguns textos que falem sobre Nossa Senhora. A bem da verdade, podemos dizer que a Bíblia inteirinha, ela fala de Nossa Senhora. Porque a Bíblia inteirinha, nos textos que vieram antes de Jesus, de certo modo, preparam Jesus. E os textos que vieram ao tempo de Jesus, falam de Jesus, e os que vieram depois também sempre vão falar a partir de Jesus. Então podemos dizer que a Bíblia inteirinha, ela fala direta ou indiretamente de Nossa Senhora. Mas queremos escolher alguns textos, podemos dizer até mesmo tradicionais, que falam mais diretamente de Nossa Senhora. E por isso queremos também começar, ao menos com um texto do Antigo Testamento. Claro que Nossa Senhora é uma personagem do Novo Testamento, ela que dá realmente à luz Jesus, que traz para nós o Salvador. Mas podemos dizer que já no Antigo Testamento e em textos assim bastante explícitos, nós vemos a presença dela já no Antigo Testamento. Então, o primeiro texto que nós gostaríamos de ler, à luz, podemos dizer, de Nossa Senhora, é Gênesis 3:15, que diz o seguinte: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto nós chamamos de proto-evangelho. Proto quer dizer primeiro, como se fosse o primeiro evangelho, de certo modo, vindo até mesmo antes do primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. É um texto que se refere, digamos assim, à situação de pecado. Adão e Eva haviam pecado, desobedeceram a Deus. Deus, que na comparação do texto, nessa catequese que nós vemos em Gênesis, Deus colocou o homem e a mulher no paraíso, onde havia, como diz o texto, frutos bonitos para ver e gostosos para comer. E havia todo tipo de frutos. Mas Deus falou para o homem e a mulher, mas do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, vocês não comam. E os dois comeram. Quer dizer, é toda uma figura para dizer que o homem e a mulher desobedeceram a Deus. E agora, em vez de Deus, já que o homem e a mulher não queriam, digamos, estar na obediência, podemos dizer em outras palavras, não queriam ser filhos e viver como filhos, ou filho ou filha de Deus, então, podemos dizer, Deus abandonaria então o homem e a mulher. Em vez disto, Deus então, podemos dizer, pronuncia esse primeiro evangelho. Em vez de Deus abandonar o homem e a mulher, Deus coloca inimizade entre, no caso que aparece, entre ti, Deus está falando para a serpente. E serpente, nessa passagem da Bíblia, é quase que a personificação do próprio mal, da desobediência. Então Deus diz, eu vou colocar inimizade entre ti, serpente, podemos dizer, entre ti, pecado, e a mulher, entre a tua descendência, isto é, daqueles que serão obedientes como tu, e a descendência da mulher, que vai ser a descendência daquela que vai ser obediente como a própria mulher. E o que eu vejo de modo muito bonito nesse texto, realmente como um proto-evangelho, como um primeiro evangelho, já que evangelho é boa notícia, é boa nova, é isto. Por mais que nós pequemos, por mais desobedientes que nós sejamos diante do nosso Deus, sempre haverá uma inimizade, podemos dizer, radical, visceral, entre nós e o pecado. Nunca o pecado vai entrar, por exemplo, na nossa natureza e vai nos satisfazer. Será sempre um intruso, alguém que vem estragar. Nunca vai realmente nos recompensar. Como São Paulo, por exemplo, vai nos dizer, lá em Romanos 6:23, que apaga
a recompensa do pecado é a morte. Então eu diria, um primeiro texto que se fala de uma mulher, aí simbolizando a humanidade, mas Nossa Senhora sendo, quase que podemos dizer assim, aquela pela qual se inicia uma nova humanidade, então nós podemos dizer que esse texto desta inimizade entre o pecado e a mulher, o pecado e a humanidade, é Nossa Senhora quem de fato vive de modo pleno e absoluto. Ela, sim, é a mulher, da qual vem essa descendência que é Jesus, e em Jesus todos nós, então, podemos dizer, para os quais Deus garante que haverá essa inimizade. Pecado e humanidade, pecado em nós, nunca faremos um casamento que realmente nos satisfaça.